Diga: plantar, regar, prosperar. Novamente: plantar, regar, prosperar. Abra a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. Enquanto você está achando o capítulo 3 de 1 Coríntios, eu quero ler um texto que é a palavra profética que Deus nos deu para este ano, que está em Gênesis 49, versículo 22, que diz que José é um ramo frutífero. Diga: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos estendem sobre o muro. Nós somos ramo frutífero. 1 Coríntios 3,6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Diga: Deus prosperou. Outra versão, para que você compreenda bem esse versículo, diz assim: eu plantei as sementes, e Apolo cuidou da irrigação delas, mas foi Deus quem fez com que as sementes, que são vocês, se desenvolvessem. As sementes que são vocês se desenvolvessem. Fala para o teu irmão: Deus quer que você prospere, Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça. Chegou o tempo, meu amado, do céu provocar a terra, e hoje eu quero falar sobre plantar, regar e prosperar. Ei, a prosperidade é algo que Deus tem para nós. O Satanás, ele tem tentado roubar, mas eu quero liberar o prosperar, porque você é a semente, você vai prosperar. Pode sentar, dando glória a Deus. Deus quer que a palavra de Deus em nós, querido, ela cresça, ela amadureça. E o ponto aqui não é ter informação. O ponto aqui é a informação ser prática na minha vida. Diga: informação tem que ser prática na minha vida. Ou seja, não adianta saber tudo sobre perder peso, como perder peso, escrever sobre perder peso, mas não aplicar a informação que você tem. O grande problema hoje, nosso, da maioria, é que nós temos a informação, mas nós não temos a fé que faz as obras se tornarem vivas. Não adianta um conhecimento, uma metodologia, não adianta, meu amado, uma informação sem aplicação, ela é inútil. Eu vou repetir: uma informação sobre oração sem oração é inútil. Uma informação sobre Bíblia sem aplicação é inútil. Deus, ele quer tirar você de toda inutilidade, porque chegou o tempo de amadurecer, chegou o tempo de florescer, chegou o tempo, meu amado, de estender os ramos sobre os muros, superar os limites. Amém ou não amém? Diga: Deus dá o crescimento. Novamente: Deus faz o que você não pode, Ele faz aquilo que não é normal. Querido, e hoje você vai aprender algumas coisas. Antes do crescimento, existem fases. Diga: fases. Plantar, regar. Novamente: plantar, regar. O que é plantar? Plantar é o destino oculto. Diga: plantar é o destino oculto. E o que é o crescer, o florescer? É o destino revelado. Diga: florescer é o destino revelado. Diga: destino oculto, destino revelado. Quando você planta uma semente, esse não é o destino final dela. Diga: quando eu planto a semente, esse não é o destino final, é o destino oculto. É o destino oculto. Novamente: é o destino oculto. Mas quando eu vejo o resultado da semente, é o que eu espero, é quando ela dá o resultado que nós esperamos, aí é o destino revelado. Diga: Deus, Ele dá o destino revelado. Novamente: Deus, Ele dá o destino revelado.
Querido, então, o que acontece? Mas existe algo entre o plantar e o colher, entre o plantar e o crescer. Qual é essa coisa que faz o link? E é aí que nós entramos de uma forma tremenda, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. A primeira fase, querido, é você plantar. Agora, a segunda fase, que é o crescimento, entre o crescimento e o plantar, existe o regar. Diga regar. Diga regar. Então, o ponto de transição entre o destino oculto e o destino revelado está o regar. Ou seja, sem a estação do regar, o destino ele vai morrer. Então nós temos visto muitos propósitos, muitos destinos mortos, não porque Deus quer, e não porque não foi semeado, mas porque não foi regado. Hoje você vai ativar a semente. Pode ser melhor do que isso, meu irmão. Pode ser melhor do que isso. Sem a estação do regar, pode dar uma salva de palmas, isso? A semente ela morre sem o regar. A semente não floresce sem um regar. Agora eu quero perguntar, você já foi regado? Pergunta ao seu irmão, já foi regado? Novamente, já foi regado hoje? Pois você está sendo regado agora. Hoje, querido, eu estou derramando água sobre a sua vida. Eu estou derramando água sobre você. Agora entende, meu amado, vamos falar um pouquinho de agricultura, só para você saber onde eu quero chegar. O que é agricultura? Está de Gênesis, lá em capítulo 1 e 2 fala sobre isso. Em toda a Bíblia nós encontramos a questão, sabe, da agricultura. A Bíblia fala, meu amado, que enquanto durar a terra, sempre haverá dia e noite, frio e calor, semeadura e colheita. Jesus disse assim, olha, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, vai produzir muito fruto, amém ou não amém? Isso é referente a um princípio, no caso dele, mas é um princípio geral, e a Bíblia fala, eu sou a videira, vós os ramos, meu pai o agricultor. O que ele está falando? Sobre agricultura, diga agricultura. Agora, o que significa agricultura? Você veio falar de manhã sobre agricultura? Sim, eu vi falar. É um contexto, é a conjunção de duas palavras. Agri, que significa campo, vegetação, e culto, cultura. Alguns falam cultura, mas há uma versão dessa tradução que fala sobre culto. O que é culto? Todos nós sabemos, é algo não ortodoxo, é algo não comum, é algo não normal. Então a agricultura é algo não normal, ou seja, é algo que não deveria acontecer e aconteceu. Diga, algo que não deveria acontecer, algo anormal. Significa o quê? Que o ser vivo não é normal ao solo que cresceu. O que significa? Que ele não cresceu naturalmente, não apenas, ele não aconteceu, ele não apenas apareceu, mas ele foi criado de uma forma anormal, meu irmão. Significa que Deus, quando ele faz algo, ele não faz algo ordinário, algo comum, ele faz algo extraordinário, não ortodoxo. Ele faz algo não convencional. Pode ser melhor, alguém está entendendo aqui? O que é? É algo que não teria acontecido por si mesmo, não estava programado para sair do chão. É algo que não cresceria nesse tipo de solo, mas algo forçou ele a crescer, a romper o solo e a aparecer. Ei, meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa, e eu posso dizer, eu vou mais fundo, meu amado. Alguns de vocês não deveriam estar aqui hoje. Você deveria ter desistido, a terra teria vencido, a dificuldade teria te sepultado, mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado, Deus disse haja. Deus forçou, Deus forçou algo acontecer. Você deveria ter explodido, você deveria ter morrido, você deveria ter falido, mas Deus disse haja. Aleluia!
Você pode fazer melhor do que isso. Diga para alguém: Deus fez acontecer. Todas as probabilidades estavam contra, mas Deus disse: haja, do solo do abuso, do solo da dor, do solo da doença, do solo da enfermidade. Deus disse: haja. Você está entendendo, meu amado? Eu não apenas aconteci, eu não fui algo planejado por homens, mas Deus disse: haja. Eu superei uma competição de milhões de células, eu superei. Deus disse: haja. No meio de milhões, Deus apontou para mim e falou: é você. É você, é você. Você era o improvável, você estava em último lugar, mas eu fiz acontecer. Não podia ser melhor. Porque tem pessoas que, sabe, infamam Deus quando olham no espelho. Tem pessoas que infamam Deus quando falam de si. Ei, meu irmão, você não aconteceu, Deus fez acontecer. Deus forçou, Deus, querido, carteirou. Ele deu uma carteirada e Ele apontou e disse: é você. Posso continuar? Diminui só aqui. Plantar, diga plantar. E enterrar. Plantar é diferente de enterrar. Os dois precisam ser cavados um pouco. Segura aí. Ambos ficam escondidos na terra, mas um tem um destino e outro não tem destino. Um tem um propósito e outro não tem um propósito. Quando você enterra algo, você quer se livrar do corpo. E quando você planta algo, não vou falar. Querido, quando eu planto algo, eu estou esperando que algo que vai aparecer era melhor do que aquilo que eu coloquei. Aquilo que caiu é uma coisa, aquilo que vai se levantar é outra coisa. Aquilo que foi colocado no solo, ele tinha um propósito. Aquilo que é enterrado não tem destino. Uma semente sem propósito não frutifica. Ei, meu irmão, tem muita gente enterrando, mas eu quero declarar: você não está enterrado, você não está morto, você não está sendo descartado, você está sendo plantado. Alguém pode gritar: eu estou sendo plantado. Querido, enterra. E quando aquilo que você está enterrando, você está se livrando. Mas, querido, quando você está plantando, você está preparando, meu irmão. Você está plantando para que ela passe por um processo de metamorfose e volte melhor do que caiu. Eu vou repetir: você vai voltar melhor do que caiu. Entenda a estação do plantar. Entenda, não é estação de enterrar. Eu fui abandonado, eu fui esquecido, eu fui deixado. Não, você está plantado. Diga: eu estou plantado. E eu sairei melhor, a glória da última casa. Você pode achar que aquela semente, ela tinha uma glória, mas você não imagina o que Deus está trazendo logo depois. A glória da última casa. Há um texto que diz assim: foi bom para mim ter me afligido. Diga: foi bom a aflição, pois sem ela eu não teria o que eu tenho agora. Eu não teria o conhecimento, eu não teria a perseverança, eu não teria a convicção. Meu irmão, a aflição, ela é uma coisa tremenda para aqueles que têm destino e têm propósito. A aflição prova a minha determinação, a aflição prova a minha convicção. A aflição, meu querido, quando eu recebo, sabe, um relatório, quando uma notícia chega, quando algo bate na minha porta, foi bom ter passado pela aflição, porque a aflição não me destruiu. Eu quero lhe dizer: a terra não vai te destruir, o estar plantado não vai te destruir, mas você vai crescer, você vai progredir, você vai prosperar.
Sabe, talvez eu não tenha gostado de onde eu estava, eu não entendi porque tive que passar por aquilo, sabe, eu não conseguia enxergar de lá, eu não tinha uma perspectiva, mas eu quero te dizer, eu saí melhor. Eu saí melhor. Sabe, eu fui plantado num lugar escuro, minha visão não estava clara, eu estava naquele ambiente apertado. Quem aqui está num ambiente apertado? Então declare: eu estou plantado. O momento que eu estou passando, a Bíblia fala que as nossas leves e momentâneas, leves e momentâneas, vão trazer um peso de glória. Quem crê, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, meu irmão. Sabe, o que acontece? Porque a gente está num lugar escuro, muitas vezes a gente pensa que é o nosso destino. Diga: o lugar escuro, o lugar sombrio, o lugar apertado, não é o seu destino final. A cova dos leões não é o teu destino final. Meu amado, a fornalha ardente não é o seu destino final. Você passou pelo fogo, passou pela água, mas a Bíblia diz que você está passando, você não está ficando, porque você vai ser colocado num lugar de abundância, um lugar de abundância, um lugar de prosperar. Eu não estou enterrado, eu estou plantado. Toda vez que você estiver passando por um lugar difícil, declare: eu vou sair melhor. Deus está provocando uma metamorfose, algo está acontecendo, há um destino oculto acontecendo. Eu estou florescendo igual Davi por trás das malhadas, eu estou florescendo no lugar onde homens não viu. Amém ou não amém? Escreva uma nota para si mesmo, diga assim: não fui enterrado, posso estar no subsolo, esquecido, abandonado, mas eu não estou enterrado nessa bagunça, eu estou plantado e vou sair melhor. E aí, eu quero dizer, quando você sair dessa, as pessoas olharão para ti e não te reconhecerão. Eu vou repetir, quando você sair dessa estação, eu quero dizer que a outra estação, as pessoas vão olhar: quem é essa pessoa? Era uma sementinha, era uma coisinha, sabe, com uma formazinha, era insignificante, parecia que não ia dar nada, parecia que havia pobreza, necessidade. Pois eu quero dizer, José, ele foi enterrado para os irmãos, o pai dele estava em luto, mas querido, Deus não tinha enterrado José, Deus tinha plantado José, meu irmão, e Deus planta você onde Ele quer, para o propósito que Ele tem. E o processo do propósito escondido, ele está acontecendo diante dos olhos, querido, dos céus, mas para os olhos humanos, José morreu, José acabou, meu irmão, mas você está sendo transformado. Você está sendo transformado, e você não será reconhecido. Quando olharam para José, eles não reconheceram, porque o que Deus vai fazer quando revelar, você não será reconhecido. Diga: um planta. Você quer que eu pare de pregar? Diga: um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. E quando nós não temos quem rega? Quando não há nada nos, molhando, como é que é? Então, veja lá no Salmo 126, os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que sai, diga: sai, chorando, lançando as preciosas sementes,
voltará. Ei, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os feixes da sua colheita. Diga lágrimas. Quantas vezes nós achamos que as lágrimas são um sinal de fraqueza, são um sinal de incredulidade. Todas aquelas lágrimas que você derramou, todas aquelas lágrimas que foram colocadas, você pensa que elas caíram num solo infrutífero. Pois eu quero te dizer uma coisa: Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, porque a Bíblia fala: aquele que sai e chora levando a semente. Eu quero dizer que há um propósito escondido nas suas lágrimas, muito maior do que a sua dor, muito maior do que a tristeza que você acha. Deus não está distante, Ele nos fortalece na hora da dor. A gente não sabe como orar, mas Ele geme por nós, e há um propósito, meu amado. A minha dor, sabe, é pelo desejo de ver o propósito oculto ser revelado, é ver o propósito da minha casa sendo salva, é ver aquele sonho plantado se tornando realidade. Quantas vezes José chorou, quantas vezes ele teve saudade, quantas vezes, querido, ele derramou lágrimas. Ele estava assim, ninguém via as lágrimas dele. Não, eu quero dizer que tem alguém que é tão estratégico, que pega essas lágrimas, essa dor, isso que você derrama do seu corpo, e usa de uma forma tremenda para regar a preciosa semente. Igreja, as suas lágrimas têm sido recolhidas, têm sido colocadas, reservadas, e elas têm sido instrumento de nutrição para o propósito de Deus. Quantos têm chorado? Dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis. Não pode ser melhor do que isso. O que significa? Diga: processo. Quem rejeita o processo não pode lidar com a estação do destino oculto. Quem rejeita o processo não consegue. Sabe por quê? Porque nós queremos o destino revelado, mas não teremos o destino revelado enquanto não tivermos o destino oculto. O que acontece? Existem pessoas hoje que rejeitam o processo e querem o que é do outro. Ou seja, eles não querem passar pelo processo, mas eles querem a posição, eles querem o nome, eles querem a família, eles querem o marido, eles querem a esposa, eles querem o filho, eles querem o bem, mas eles não querem o processo oculto. Eu quero te dizer, meu irmão, para aquilo que Deus tem na sua vida, Ele não vai entregar para outro. Ou você passa na prova, ou você repete a prova, porque o processo faz parte de uma estação da sua vida, e em toda estação haverá sempre um processo de projeto oculto, meu irmão, algo escondido que ninguém vê, porque ninguém entende as suas lágrimas até o dia que entender o seu destino. Ninguém entende o teu processo até o dia que vê aonde Deus quer te colocar. O Egito levou José. Não, Deus estava mandando José para o Egito. Ele era a semente que tinha que ser plantada, ele tinha que estar pronto para o momento certo, para o destino certo. Ei, querido, esse processo, ele faz parte da sua vida, do propósito de Deus para você. Quantos querem o produto acabado, mas não querem o processo? Pessoas não entendem que há algo no processo da irrigação, diga irrigação, que torna algo legitimamente seu. Se você não regou, você não tem. Irrigação, diga irrigação. Oração, jejum, perseverança, lutar. Pessoas desistem porque não acreditam, mas aquele que não desiste, não, independente do ambiente que ele está, minha família, meu esposo, o ambiente, o ministério, eu vou sair, eu vou desistir, eu não vou passar pelo processo, eu quero algo pronto, eu quero prosperar pelas minhas forças, mas a Bíblia fala que o prosperar é de Deus. Você está entendendo ou não? Ei, você está entendendo ou não? Sabe,
A maioria das pessoas querem o sucesso, mas rejeitam o processo. Querem que você tenha, sem passar pelo que você passou. Eles querem um monte, mas não querem passar pelo vale. Querem a mesa farta, mas não querem o cajado. Não querem a vara. Esse que é o problema dessa geração. Querem ter, sem ser antes, porque o processo do discipulado tem sido roubado da vida da maioria. Eu sou pastor de mim mesmo, eu através da minha casa vou me pastorear. Querem se auto-empoderar, enquanto você deve ser empoderado. De nada teria se o céu não te fosse dado. Alguém está recebendo em nome de Jesus? Eu estou sendo complicado. Algumas pessoas só querem o pronto, porque não compreendem o processo. Fala para o teu irmão, passa pelo processo. A Bíblia diz, foi bom ter sido afligido, porque eu aprendi a confiar. Eu aprendi a depender. Muitas vezes nós não entendemos o processo do regar. Querido, quando as pessoas olhavam para Eliseu, ele era dono de uma empresa, o pai dele era dono de uma indústria. Ele era uma pessoa bem sucedida na Bíblia. Ele cuidava, sabe, de 12 juntas de bois. Imagina. E de repente ele foi separado. E quando ele é separado, ele tem uma missão. Qual era a missão? Regar. Derramar águas na mão do profeta. Ele tinha tarefas domésticas, entende? Sabe qual era a tarefa dele? Derramar água na mão do profeta. Olha só que missão é essa. E muitas vezes nós não estamos entendendo que quando estou derramando, e Eliseu não sabia que enquanto ele servia, enquanto ele derramava água, Deus estava derramando água sobre ele, estava legitimando ele para ter o que outros somente desejam. Muitos querem a porção dobrada, mas não querem derramar um mínimo de água, não querem servir, não querem se posicionar. Ei, aquele que quer ser grande, seja servo. A chave está aí, meu irmão. Você não consegue dar um glória a Deus porque está sofrendo, estou cansado, eu estou desanimado, não sabe, quando a tua mente determina, você faz. Mas querido, o processo não é o que eu entendo. Eliseu não sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava apegado àquilo que ele estava fazendo. Pegado. É isso que a Bíblia diz, quando diz assim, dê e ser-vos-á dado. Quantos querem boa medida? Quantos querem boa medida? Recalcada, sacudida, transbordando, generosamente. Eu vou repetir mais uma vez, generosamente. Eliseu um dia, ele teve o que todo mundo desejava. Elias perguntou, o que você quer? Você quer? Eu te darei. Ele falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito, porque ele derramou, ele colocou, ele cuidou, ele serviu, e chegou o momento que ele estava habilitado para a porção dobrada. Sabe, não tem como você servir o Senhor e Ele não te servir. Não tem como. Quanto mais você dá, mais Ele devolve. Diga, porção dobrada. Fala assim, no reino é assim, diga, no reino é assim. Eu dou a água que tenho, e Ele me dá a água que tem. A mulher do poço, ela falava assim, você não tem. Ele falou, se você me der a água que você tem, eu vou te dar a água que eu tenho.
Eu vou um pouquinho mais. Rebeca, ela um dia encontra um cara chamado, Eliezer, e ele pede algo, ele pede água. Ela começa a dar água para ele, começa a dar água para os camelos, mas não sabia ela que a água que ela estava dando não era comparável ao propósito que estava sendo desatado. Aquele momento de regar era um propósito oculto, eles não entendiam, eles não viam, mas tem uma coisa, meu irmão, havia algo a ser revelado. Meu irmão, há algo atrás do propósito oculto, das tarefas simples. Se quer as coisas grandes, meu irmão, comece a derramar água e regar a tua semente. Regue a tua semente. O regar a semente é do homem. Dá-me água, dá-me da sua água, dá-me do seu tempo, e eu te darei do meu kairós. Hoje em dia a coisa mais preciosa é tempo. Se você brincar, você é capaz de dar dinheiro, você é capaz de ofertar, mas você não é capaz de entregar tempo, porque você tem muitas agendas, tem muitas ocupações, e aí o que acontece, você perde o melhor. Fala, irmão, quando você não dá o que Deus quer, você não terá o propósito revelado. Não terá. Quando você ignora o processo, você perde o destino. Quantas vezes eu vi pessoas, querer o propósito revelado, enquanto estavam no processo oculto. Estou terminando. Sabe o que acontece no culto? Quando você começa a dar louvores, quando você começa a glorificar, quando você começa a levantar as mãos, quando as coisas são espontâneas na sua vida, quando você começa a dar a glória a Deus, o céu se abre e começa a chover uma chuva de bênção sobre a sua vida. Ei, querido, primeiro você dá adoração, depois Deus abre o céu sobre você. Primeiro você dá a oferta, e aí Ele abre as janelas. Ei, querido, tudo o céu responde. Aquilo que eu faço aqui na terra, se você não der nada, não espere colher alguma coisa. A semente de nada é nada. Mas quando você começa, estou cansado, mas a minha adoração não é porque eu estou cansado, eu estou triste, mas a adoração não depende do meu ânimo, mas sim da minha fé e da minha convicção. Encerrando, você não colhe com as mesmas ferramentas que você planta. Diga, eu não colho com as mesmas ferramentas. Fala para o teu irmão, há tempo de plantar, há tempo de regar, e há tempo de colher o que foi plantado. Há tempo para todas as coisas, E aqui esse texto, querido, é o momento de mudar ferramentas. Porque a Bíblia fala, aquele que sai chorando, levando a semente. Ou seja, ele está plantando, ele está regando, mas há uma palavra-chave no Salmo 126, e fala assim, sem dúvida. Diga, sem dúvida. Você não pode ter dúvida, porque a dúvida sabota o seu destino. Querido, quando todos olharem para você e falar, ele está derrotado porque ele está chorando. Não, as pessoas não entendem o propósito oculto que as suas lágrimas estão semeando. E você sabe que a tua dor vai trazer resultado. A tua dor vai trazer, meu amado, milagres acontecendo. Deus não responde a dúvida. Eu vou repetir, você que está cheio de dúvida, eu não vou buscar Deus até que Ele faça. Deus não responde a dúvida. Deus atende a tua fé no meio da dor, no meio do abandono. José nunca se afastou, por isso que ele pôde estender os ramos, romper a bolha, entrar em novas dimensões, porque ele podia chegar onde chegasse, no palácio, nos lugares de riqueza. Eu quero liberar riqueza, mas as raízes dele estavam junto à fonte. Ei, meu irmão, estavam junto à fonte. Ele pode crescer o quanto for, ele pode prosperar o quanto for, ele pode se tornar o quanto for, mas ele nunca vai deixar suas raízes. Seja melhor. Minhas lágrimas não podem ser de desespero, incredulidade. Querido, fala para o teu irmão, chega de querer que outros acreditem naquilo que você que tem que acreditar.
Está entendendo? Você tem que acreditar, mesmo na dor. Você tem que acreditar, mesmo na solidão. Você tem que acreditar em qualquer situação. Não pare de acreditar. Chega de querer que outros façam o que você deve fazer, meu amado. Chega que você queira o reconhecimento dos outros. Fala para o teu irmão, você tem que acreditar. Você tem que falar para você mesmo: eu fui criado para isso, eu posso fazer isso. Parece que as minhas forças naturais não são suficientes, mas eu nasci para isso. Destinos, dúvidas destroem seus destinos e impedem a sua colheita. Eu quero te falar, a incredulidade dos outros não anula o propósito oculto de Deus. Todos os irmãos de José duvidavam dele. Todos os irmãos de José não acreditaram nele. Mas eu quero dizer, você não precisa da autorização dos outros para Deus liberar o destino que Ele tem para a sua vida. Você não precisa que outros acreditem naquilo que você tem que acreditar. Ei, se você não acredita, o problema é teu. O negócio é eu que acredito. Você vai passar. Sabe por quê? Tem pessoas que não estão preparadas para estar no mesmo nível que Deus te chamou, meu irmão. Ei, tem pessoas que não podem subir na montanha. Tem pessoas que podem até estar com você, mas existem níveis de revelação, de intimidade. E eu não estou falando de misticismo, não. Eu estou falando de visão. Eu estou falando de palavra de Deus. Eu não estou falando de emocional. Eu estou falando de continuar construindo no dia a dia, no normal, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu estou falando de continuar enquanto outros desistem de avançar, enquanto outros recuam de, querido, crer quando outros duvidam. Eu não estou falando de misticismo, não. Eu não estou falando de rebelião, não. Amém ou não amém? E mesmo que todos ao meu redor duvidem, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então eu falo para o teu irmão, pare de tentar fazer as outras pessoas acreditar naquilo que você tem que acreditar. Você não quer adorar? Eu vou adorar. Você não quer louvar? Eu vou louvar. Ah, você não acredita em GC, em cultos nos lares? Eu acredito. Você não acredita em discipulado? Problema teu, porque o discipulado é o processo oculto, meu amado, é o destino oculto, para Deus depois trazer o destino revelado. Se você não acredita em jejum, problema teu. Se você não quer ler a palavra, problema teu. Se você não sabe, a tua lealdade, a tua fidelidade, ela é conveniente, problema teu. Problema teu. Porque eu vou entrar no meu destino revelado. A glória que está a ponto a ser revelada na tua vida, minha irmã. Você se guardou. Muitos menininhos, muitas menininhas chegaram e quiseram você, mas ele falou: estou oculto, eu estou plantado, sabe, eu estou guardado. Alguém entendeu essa palavra? Aquele que semear com lágrimas, colherá. Na terra da tristeza, você vai ser a fonte da alegria. Na terra do desespero, você vai ser o farol de paz, de direção. Ah, José, o que você está fazendo? Todo cercado, todo cheio de limite, todo cheio de muro. Não, porque o que Deus vai fazer na minha vida, eu vou atravessar os muros, mas as minhas raízes continuarão junto à fonte.